família, né? A família espiritual e a família material. Nós temos dois tipos de família: família material e a família espiritual, e é o que o Alexandre vai nos trazer hoje. Seja muito intuído. Meus amigos, minhas amigas, em primeiro lugar, que Deus nos abençoe e que os bons espíritos, continuem sempre nos dando essa paz, essa tranquilidade a todos nós. Como a Alba já adiantou, durante todo esse mês de setembro, a nossa casa todo ano é comum nós termos essa preocupação de trazer o assunto família, porque muitas vezes nós ficamos meio que independentes, esquecemos que a família é um grupo de pessoas. A gente acha que família é só a casa para onde a gente sai de manhã para trabalhar, volta à tarde para comer, dormir, tomar um banho, e não é muito mais que isso. Então a família, ela é o bem mais precioso que nós temos para o progresso do espírito humano. É na família que nós vamos encontrar o apoio, choramos as nossas lágrimas, encontramos motivos inúmeros também para ficar felizes. Mas às vezes acontece de na nossa família também nós encontrarmos alguns problemas. Então durante esse mês, nós vimos todas as vantagens, de se possuir, de se estar numa família. Mas nós discutimos também temas importantes, porque nem sempre tudo é um mar de rosa na nossa casa, no nosso lar. Nós inauguramos o mês com a nossa companheira Alba, falando de um problema bastante tabu ainda, principalmente para os pais. A Alba veio falar de homossexualidade na família, e como tratar esse assunto, a dificuldade. O filho, porque tem medo de conversar com os pais. Os pais, porque têm medo de receber, segundo o pensamento deles, uma bomba, Mas a Alba, ela foi bem além. E ela falou para nós do amor ágape, que é aquele amor que não tem fronteiras, que não tem limites, que não tem barreiras, quando se ama dessa forma. E ela falou para nós a respeito da liberdade de opinião e de pensamento e do apoio irrestrito que nós devemos dar aos nossos filhos, ou em tantos outros casos que acontecem. A Cristina, logo em seguida, ela foi falar para nós a respeito das dificuldades da convivência da família, na família. Como eu disse para vocês, o nosso lar não é um mar de rosas. E a Cristina, ela trouxe um depoimento muito comovedor, porque ela trouxe o exemplo da própria vivência dela, das dificuldades que ela encontra na casa dela, com os filhos. Eu estava assistindo da minha casa, eu confesso a vocês que eu me emocionei quando a Cristina começou a falar. Quando ela disse que ela tinha aconselhado os filhos, e ela teve o pressentimento de que iria perder um dos filhos. 15 dias depois, o filho dela desaparece. Até hoje, ela não tem notícias. É uma trabalhadora incansável de Jesus dessa casa, mas que tem problemas no lar, na família, como todos nós. E depois, nós tivemos aqui os nossos companheiros, a Rosa Maria, o Rogério, falando do grande drama que nós enfrentamos, especialmente nesse século, que é a questão das drogas. E a Rosa e o Rogério vieram nos dar o sinal de alerta, para que nós estejamos sempre atentos, dentro da nossa casa, junto aos nossos familiares, para que nós, como peças de apoio na família, não venhamos a dar brechas
para que os nossos filhos, até mesmo pais, saiam para buscar um falso consolo no uso das drogas e dos entorpecentes. E eu achei muito interessante, porque quando a gente fala drogas, a gente imagina só maconha, cocaína. E eu prestei atenção no que a Rosa falou, ela foi mais além. E foi um exemplo que a carapuça serviu para mim, não que eu faça, mas na minha família acontece. E ela vai dizer que desde tempos aí que a gente nem sabe mais, a gente tem o hábito de toda vez que vai fazer uma festinha na nossa família, e por incrível que pareça, um batizado, a gente entope a nossa geladeira de bebida alcoólica. A Rosa falou sobre isso. Olha o exemplo que a gente já começa a dar para os nossos pequenos, né? E o Joel, ele veio falar da grande escola que é a família. Tudo isso aconteceu nesse mês, pessoal. Da grande escola que é a família, que o lar, o aconchego da família, é o primeiro encontro onde o Espírito faz a sua recapitulação, os seus consertos, apara os seus defeitos, porque juntos a gente tem mais força. Foi a mensagem que o Joel quis passar para nós. A nossa companheira Lourdinha veio falar da questão da vivência da família na sociedade, como uma lei natural, porque a lei de sociedade a gente sabe que é uma lei natural, a gente aprende isso já na doutrina espírita. E a Lourdinha veio falar para nós que é quase que impossível nós vivermos sozinhos e fora das relações pessoais com outras pessoas. E ela insinua para nós que é na família que a gente vai aprender, na sociedade com a nossa família, que a gente vai aprender e angariar os conhecimentos para a vida. E hoje nós vamos estar tratando, eu demorei um pouquinho para chegar no nosso tema, né, pessoal? Porque eu quis dar uma recapitulada para vocês verem a importância que é a questão da família. E hoje, então, nós vamos estar falando sobre a família material e a família espiritual. É normal, é comum nós pensarmos, né, que quando a gente está numa família está tudo bem, ok. Todo aquele que nasce num determinado grupo de pessoas necessariamente começa a fazer parte da chamada família material ou família carnal. Só que quando a gente começa a fazer parte desse grupo de pessoas, não necessariamente quer dizer que nós tenhamos laços fortes de fraternidade. Talvez ainda não. Mas não que nós não tenhamos a obrigação de estar fortalecendo esses laços de fraternidade. Claro que temos. Porque se nós estamos numa família, é porque Deus nos colocou ali. E Ele acredita que nós vamos conseguir superar todas as dificuldades e barreiras e construir uma vida em comum junto a essas pessoas. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Segundo os espíritos superiores, pode acontecer de nós recebermos nas nossas famílias espíritos dificultosos, rebeldes, espíritos impacientes, e muitas vezes espíritos que são até mesmo nossos inimigos, lá do passado. Mas a gente não lembra, porque a reencarnação é uma bênção. Mas quando a gente se propõe a receber, é porque em algum momento nós já combinamos na espiritualidade que estaríamos prontos para estar recebendo esses espíritos mais dificultosos. Então, cabem aos pais, os pais que recebem esses espíritos, são verdadeiros mestres, verdadeiros tutores, psicólogos. Imaginem vocês que a gente começa todo um processo de aprendizado, quase que do zero. Não é totalmente do zero, porque a gente já teve outras vidas e já aprendeu outras coisas. Mas quando a gente reencarna numa família, a gente meio que começa tudo de novo, porque a gente esquece.
E quando esses pais recebem esses filhos, a gente entra aqui na problemática, na questão da provação e da expiação. Mas a gente já aprendeu na doutrina espírita que nem toda provação é uma expiação. Expiação é quase que uma obrigação que você tem que passar, que você tem que sofrer. Aprovação não. Aprovação, como que eu posso dizer para vocês? É como que, se a gente sentindo que a gente já está mais ou menos preparado, a gente pede a Deus. É como numa escola, a gente estuda e faz a prova para saber se passamos no teste, né? Então, quando nós estamos no limite, ou pensamos estar no limite de já ter conseguido bastante coisa, bastante conhecimento, bastante aprendizado, bastante valores, a gente vai e pede a Deus essa aprovação de estar recebendo em nossa família esses espíritos. Então, por exemplo, alguns pais pedem essa aprovação para testar em si mesmos se já conseguiram o valor da paciência. Será que eu já consigo conduzir essa criatura na senda do bem? Então, quando isso acontece, nós pedimos a Deus essa aprovação. A gente acha que não, né? A gente acha que tem toda uma cartilha. Que quando a gente está na pátria espiritual, são eles lá quem decidem a nossa vida. Não é assim. Quem decide a nossa vida somos nós. A cartilha da reencarnação, o caminho, a espécie de vida de provação que nós vamos passar, somos nós quem escolhemos. A não ser num caso muito excepcional, onde não se tem condição do espírito fazer a escolha. Mas somos nós quem vamos pedir a Deus: Senhor, me dá a chance, me dá a oportunidade, eu vou conseguir, eu vou conduzir bem esse espírito que precisa da minha ajuda. Então pode acontecer que os espíritos superiores, quando a gente tem essa decisão, que os espíritos superiores que trabalham amando de Deus, determinar que nós venhamos a receber em nossas famílias esses espíritos rebeldes, muitas vezes inimigos entre si. Mas aí tem uma coisa, tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente se propõe a receber esses espíritos menos felizes no seio do nosso lar, da nossa família, pode acontecer que outros espíritos simpáticos a nós, a nossa causa, espíritos que estão vendo que nós vamos passar por uma certa dificuldade, eles também se propõem, espíritos bons, se propõem a reencarnar na nossa família também, justamente para nos dar o apoio, o consolo, a ajuda, porque não é fácil. Nós aqui, encarnados, temos uma visão limitada do que é dificuldade. Do lado de lá da vida, eles conseguem enxergar muito melhor. Então, meus amigos, estar encarnados, aliás, quando a gente recebe esses espíritos dificultosos, e na mesma família, espíritos bons, é quando a gente olha para os nossos filhos e fala assim: gente, mas nem parece irmão, é um avesso do outro. Nós nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos abandona diante das nossas tarefas e dos nossos fardos. Tanto é que Jesus vai dizer para nós: Deus não dá um fardo mais pesado do que você pode carregar. Recebemos esses irmãos em dificuldade e, em contrapartida, Deus põe do outro lado da balança espíritos bons para nos auxiliar. Portanto, meus amigos, estar encarnados numa mesma família, por isso que durante esse mês a gente falou de tantos temas relacionados à família. A gente só não falou de flores aqui não, vocês prestaram atenção nisso? A gente falou de muita dificuldade. Então, estar reencarnado numa mesma família não significa necessariamente que nós vamos viver num mar de rosas, de tranquilidade, debaixo de um céu de brigadeiro. Nós já sabemos,
através dos bons espíritos, que existem casos de extrema rebeldia e de dificuldade entre espíritos que se debatem séculos a fio, às vezes, gente, são inimigos mortais que não podem se encontrar. Então, os bons espíritos vêm falar para nós disso. E esses espíritos, eles acabam atrapalhando a própria evolução, o próprio progresso, no sentido de caminhar junto a Deus. Os bons espíritos, amando de Deus, eles procuram de todas as formas, digamos assim, não ser grosseiros e tão intrometidos nas nossas decisões. Mas às vezes eles não encontram saídas menos traumáticas e eles vão trazer esses espíritos difíceis em reencarnações de extrema dificuldade, de extrema penúria. Mas os bons espíritos encontram nesse meio sempre almas prontas a estar recebendo essas criaturas. Existe um tipo de encarnação. Cadê minha caneta? Não sei onde eu coloquei. Não é essa. Hã? Obrigado. Quem falou? Obrigado. Existem situações em que os espíritos são tão agressivos entre si que não adianta. Reencarna aqui, bagunça ali e fica nessa, vai e volta, vai e volta. Essa aqui é uma das formas. Opa, peraí. Eu acho que eu adiantei. Não. Ué, cadê meu slide? Vou mostrar para vocês. Ué, meu Deus. Essa é uma das formas que a espiritualidade às vezes encontra para unir os espíritos. A questão dos gêmeos siameses, espíritos que habitam praticamente um único tronco, duas mentes diferentes, e são obrigados a se reajustarem no mesmo corpo. Olha o grau de dificuldade que a espiritualidade encontra. Então, nem sempre é fácil, numa família, nós estarmos de acordo. E os bons espíritos, às vezes, têm que fazer esse tipo de intervenção. Imaginem, meus amigos, a força de uma mãe, ao receber algum filho com qualquer tipo de deficiência. Existe, algum tempo atrás eu até ouvi esse caso e eu resolvi trazer ele aqui para vocês. Existe alguns casos de anencefalia, onde a mãe, por amar demais aquela criaturinha que está chegando, aquele espírito indefeso, a mãe se recusou terminantemente a realizar o aborto. E hoje em dia, infelizmente, na questão da anencefalia, no Brasil já se é permitido. Ela recusou porque ela sabia da necessidade da reencarnação daquela criaturinha. Que se aquela criaturinha chegou até onde ela chegou, não foi só pela força da gestação da mãe, mas pela vontade de Deus. Aquela mãe entendia que talvez alguns minutos de vida fosse o suficiente para o resgate daquela pequena alma. Havia a necessidade do renascimento ou do nascimento. Meus irmãos, nós não sabemos, não conhecemos a necessidade da reencarnação de cada espírito. Cada história é uma história. Cada caso é um caso diferente. Não existe padronização para Deus. Somos seres individuais. Por exemplo, uma pessoa com deficiência física ou mental,
não significa necessariamente que esses nossos filhos no passado foram ruins, suicidas, sei lá, como ensina, eu diria, é minha opinião, de uma forma até errada, alguns palestrantes espíritas. Não significa. Pode acontecer que esses espíritos que nascem nessa condição, no seio de uma família, tenham pedido isso como uma provação, ou como uma expiação para si mesmo, ou talvez para a própria família. Nós encontramos nas obras de Allan Kardec espíritos de suicidas, que reencarnam normalmente, não precisou vir deformado, não precisou vir aleijado, nada daquilo. Então, quando a gente tem essas criaturas na nossa família, a gente tem que acolher bem, porque a gente não sabe o sentido daquela reencarnação dentro da nossa casa. Então, meus amigos, é quando a gente vive uma situação dessa na nossa família, de amor, de acolhimento, de aconchego, é que a gente começa a construir, a partir dali, os chamados laços da família espiritual. Porque o laço da família espiritual é um laço que não se rompe, não se destrói, em hipótese alguma. O Espírito São Luís, eu acho que agora eu vou ter que voltar. Eu não sei porque que bagunçou tudo aqui. O Espírito São Luís, ele traz para nós essa informação a respeito da questão da simpatia. Da questão da simpatia e da escolha dos pais. Olha o que eu falei para vocês lá atrás, que nós escolhemos o nosso caminho. Sim, senhor. É o que a doutrina espírita ensina. Então, o São Luís vai dizer para nós que o espírito que se reencarna escolhe o pai, cujo exemplo o fará avançar na senda preferida, de modo a refletir, elevando-os ou enfraquecendo-os, os talentos daquele que lhe deu a vida corporal. Reparem nesse texto que um influencia o outro. O pai vai influenciar o filho, e o filho, por sua vez, reencarnado naquela família, influencia os pais. Em ambos os casos, a união simpática já existe anteriormente ao nascimento e a seguir é desenvolvida nas relações de família pela imitação e pelo hábito. O que a gente falou aqui agora há pouco, da questão da bebida no lar. Então, meus irmãos, nós criamos um laço indestrutível quando nós passamos a nos relacionar com amor na nossa família. Porque no princípio, nós éramos espíritos estranhos uns aos outros. Mas na pátria espiritual, durante o nosso exílio, naquele momento que nós chamamos de erraticidade, quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós vamos aprender ali, através da meditação, do ensino e da apresentação dos bons espíritos, porque nós não ficamos parados na pátria espiritual. Nós visitamos outros mundos, outros lares, outras famílias, outros problemas, e tiramos aprendizado daquilo tudo. Então, quando a gente faz isso, e chega a hora da nossa reencarnação, é nesse momento que nós vamos fazer as nossas escolhas familiares. Nesse momento nós invertemos os papéis. Ora, reencarnamos como filhos. Ora, reencarnamos como pais. E assim a gente vai aprendendo. A gente vai reconquistando o amor. Tudo aquilo que a gente começou, a gente dá continuidade, porque os laços de fraternidade já começaram a se fortalecer. Ou então, nós, como espíritos simpáticos de outras famílias, vamos pedir para reencarnar ali, como eu falei para vocês agora há pouco, talvez para auxiliar outros lares em desagregação, ou talvez para nós tirarmos lição de outros lares. São, meus irmãos, nessas idas e vindas
da pátria espiritual para a terra, da terra para a pátria espiritual, que vão acontecendo a construção dos laços familiares, a construção da verdadeira família espiritual, que é aquela que os laços não se rompem e nem se afrouxam. Gente, eu estou mais perdido do que segue em tiroteio aqui. No livro O Céu e o Inferno, tem a lição da senhora viúva Folon. Eu adoro essa lição. Ela é um espírito feliz, considerada por Allan Kardec um espírito feliz. Em vida, ela foi muito amiga da Madame Kardec e do senhor Allan Kardec. Essa senhora teve uma vida muito sofrida e ela vem a desencarnar. Kardec a chama na Sociedade Espírita de Paris, fazem uma evocação do espírito dela e pergunta a ela qual a situação dela. Ela vai dizer assim para Kardec: Kardec, eu não mais vou reencarnar na Terra. Aqui, de onde estou provisoriamente, eu já vislumbro o mundo maravilhoso que eu estou prestes a ir. Mas ela tinha ainda uma preocupação. Madame Folon, a viúva Folon, ela tinha os filhos estes que ela tinha um afeto muito grande, um amor de laço espiritual. E aí Kardec pergunta para ela: mas então, minha amiga, como vai ser? Ela vira para Kardec e diz: não tenho preocupação, meu amigo, porque de onde eu estou, do mundo feliz onde eu estou, porque os filhos não poderiam acompanhá-la, do mundo feliz onde eu estou deles à distância apenas de um pensamento. Não me importa a distância para o amor. Olha que exemplo que a viúva Folon vai falar para nós. Kardec, ele vai tratar para nós, quando ele trata para nós do assunto família material e família espiritual, aí no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz menção primeiro à família espiritual, devido à importância que Allan Kardec vai dar para que nós venhamos a fortalecer os laços da nossa família espiritual. E Kardec vai dizer assim, que a família espiritual ela é facilmente identificável. Isso a gente pode fazer experiência, pessoal, cada um de vocês. A família espiritual ela é facilmente identificável, porque são pessoas que sentem prazer de estarem umas com as outras e estarem na companhia. Às vezes a gente não se suporta na nossa casa, né? Então a gente ainda não é uma família espiritual. Mas a família espiritual, ela sente prazer, ela quer, ela precisa estar próximo aos seus entes queridos. E ele vai dizer que na família espiritual o relacionamento ele é duradouro. E ele fortifica-se no aperfeiçoamento. Quem diz isso é Kardec, não sou eu. E ele se perpetua no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. É o que eu disse para vocês. A morte não existe. Existe o amor, esse fica. A morte, quem morre é o corpo físico. Mas quando a gente ama de verdade o nosso ser querido, não importa onde ele esteja. E aí Kardec vai falar a respeito do parentesco da família corporal, da família de carne. Ele diz assim: o parentesco corporal diz respeito apenas aos laços consanguíneos. O espírito que irá habitar o corpo pode não ter afinidade com os familiares,
Não sou eu quem estou dizendo, é Kardec. Pode ser um inimigo do passado, ou um espírito que nunca se conheceram. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec vai dizer que os laços de carne da família material são laços frágeis como a própria matéria. Extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Eu duvido aqui, se eu fizer uma pesquisa, que vocês não têm aquele parente que vocês nem se lembram dele. Dificilmente a gente não vai fazer isso. Eu tenho parentes que sequer eu pego um telefone. Então ainda não criei o laço espiritual com esse parentesco. Em compensação tem outros que nem são parentes de sangue, gente. Mas a gente quer estar perto, a gente quer ligar, a gente quer ouvir a voz. Esse é o laço espiritual. Esse é o que importa. É claro que o laço carnal importa. Como eu disse no início da palestra, a gente tem a obrigação de fortalecer o nosso laço familiar, laço carnal. A gente tem o dever. Então, por conta dessas fragilidades do laço material, é que Jesus, ele vai dar um exemplo para nós, quando ele estava ali fazendo a pregação, e chegaram nele, mestre, né, aquele auê, a tua família, a tua mãe, os teus irmãos te chamam, estão aí fora, Senhor. E Jesus faz uma correção. Ele vai valorizar a família universal. Ele aponta as pessoas que estavam no derredor dele. E vai dizer, a minha família é aquela que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus convidou a gente para ser beato? Não. Jesus convidou-nos para que sejamos pessoas melhores, mais amigas, mais caridosas, mais compreensivas, menos egoístas. Estas são as pessoas que fazem a vontade do Pai. Essa é a família universal que nós devemos ter. Caridade, amor, compaixão uns com os outros, paciência. Ao que Kardec, em apoio a esse pensamento de Jesus, eu escolhi essa frase de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas inclinações más. Aqui cabe, a gente pode tirar até o espírita, né, e plagiar Kardec. Reconhece-se o verdadeiro cristão, porque nem todos que frequentam um centro espírita são espíritas, são simpatizantes, né? E frequentam, às vezes são católicos, são evangélicos, são bandistas. Então essa frase de Kardec, ela é muito universal. Meus irmãos, devemos sair hoje desta casa refletindo, portanto, na qualidade do amor que nós ofertamos à nossa família, do amor ágape que a Alba citou. Nós não compramos e nem negociamos com a benevolência de Deus, com atos de impaciência na nossa família, com atos de inimizade, porque ter uma família é um ato de benevolência de Deus. Temos que ser gratos. É por isso que as construções levam tempo. Para construir, nós precisamos projetar. Construir a família, nós temos que projetar. E saber que nem sempre, no nosso lar, na nossa família, nós vamos ter tempos bons. Pode ser que aconteça de vir nuvens negras, chuvas, frio, cataclismas, calor. Mas o importante no nosso lar, junto dessa família de carne, que nós pretendemos que se torne uma família espiritual, nós devemos perseverar. Para que aconteça conosco o que aconteceu com a senhora viúva Foulon.
O dia que nós aqui, cada um de nós, estivermos em mundos melhores, mais evoluídos, mundos sem sofrimentos, nós possamos olhar para trás e lembrar que a nossa família espiritual está distante de nós, a distância de apenas um pensamento. É isso, é a minha mensagem de hoje, tá? Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz.